Olha só quem está aqui para o nosso Conap Café na hora do almoço, nessa nossa versão digital. Esse quadro em que nós falamos dos melhores momentos dos assuntos que nós abordamos aqui neste segundo dia, além do resultado das enquetes. E aí depois nós vamos ainda conhecer um projeto muito especial que nós começamos desde ontem. Hoje está conosco o Ari Ribeiro, conselheiro de administração e conselheiro, consultor. Ari, bem-vindo. Obrigado, Isabela. Prazer estar aqui com vocês. O Ari mediou ontem uma mesa também riquíssima e hoje vai trazer algumas opiniões. E a Vanessa Taixe, que é superintendente de Economia da Saúde do Hospital Albert Einstein. Oi, Vanessa, bem-vinda. Oi, Isabela. Boa tarde, muito obrigada. Ari, boa tarde. Um prazer dividir essa mesa com você hoje. Prazer todo meu, Vanessa. Privilégio, na verdade. Meu. Ari, Vanessa, hoje nós falamos sobre ESG a manhã toda, sobre vários aspectos, na prática, econômicos. Alguma coisa chamou a atenção de vocês no que foi falado até aqui? Isabela, sempre ladies first, né? Deixar a Vanessa à vontade. Obrigada, Ari. Obrigada, Isabela, mais uma vez. Esse é um tema muito pertinente para o momento que a gente vive, é um tema que a gente tem discutido bastante no Einstein também, e eu achei as palestras e as discussões do dia de hoje muito enriquecedoras, e eu queria destacar alguns momentos, né? Eu achei muito legal a mesa em que o Arthur, o Torelli e o Fleury discutiram experiências de ESG, que a gente conseguiu ter ali perspectivas muito diversas sobre o tema e trazendo informações que mostram o quanto a gente ainda tem a percorrer, né? E teve uma fala do Fleury que eu achei muito legal, que foi trazendo um quadro onde ele mostra iniciativas dentro de cada letrinha, né? Então, dentro de meio ambiente, dentro de iniciativas de responsabilidade social e dentro de governança, porque nem sempre a gente consegue materializar dentro das empresas que ações a gente pode desenvolver para atuar dentro do ESG, né? E aí eu e Ari trocamos um pouco de figurinhas também ao longo da manhã, a Ari vai com certeza falar disso, mas da importância também da gente conseguir entender onde estão as maiores desigualdades ou as maiores necessidades de atuação, seja dentro do meio ambiente, dentro de responsabilidade social, dentro de governança, e desenvolver projetos que estejam verdadeiramente alinhados aos propósitos e aos projetos e objetivos desenvolvidos pela empresa, para que não seja só algo que está no discurso, mas que não acontece na prática e que não é vivido no dia a dia das empresas, né? Então, acho que a gente pode falar um pouco dessa pauta, né, Ari? Depois eu tenho alguns comentários também sobre essa última mesa que trouxe mais o lado dos fundos de investimento. Ari? Isabela, eu achei a manhã como todo muito rica, né? Mas eu acho que agora o foco que você está querendo é que a gente fale mais sobre a mesa do ESG, né? Do ESG. Eu queria primeiro enfatizar que eu achei muito rica e muito diversa, né? A mesa, que eu acho muito apropriado para abordar esse tema sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, com essa diversidade que é necessária. E queria aqui parabenizar os expositores, que nos enriqueceram muito com as suas visões. Mas eu diria que o que para mim talvez ficou como mensagem fundamental e final é que essa pauta ela deve estar incorporada à essência da organização. Que essa pauta, para que ela seja realmente significativa e que ela dê os resultados esperados para o bem daquela organização e para o seu impacto na sociedade, que ela seja incorporada na sua linha estratégica e linha de negócio, mas de uma maneira essencial, como essência, e não como uma estratégia apenas de posicionamento de mercado. Esse é o comentário da mensagem que eu acho principal que deve ser levada para todos aqueles líderes e gestores que estão nos assistindo, porque uma das principais missões, a meu ver, do CONAP é contribuir para o desenvolvimento do pensamento da gestão em saúde no Brasil. E essa pauta ESG é uma pauta que colabora para o desenvolvimento
do sistema de saúde no direcionamento daquilo que sintetiza a missão do cuidado. A missão do cuidado. E aí, Ari, eu já vou trazer aqui a primeira enquete. A crise do clima é uma crise da saúde. Nós começamos o nosso dia perguntando, da opinião da nossa audiência, o que pode contribuir para reduzir os efeitos negativos das questões climáticas na saúde da população. 48% adoção de políticas públicas graduais, que prevejam menores emissões de gases sem desacelerar o crescimento econômico. 51,2% um apelo global por um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis, com apoio e investimentos de diversos setores, incluindo a saúde. E ninguém, ainda bem, respondeu a letra C, as questões climáticas não interferem na saúde das pessoas. Mas ele ficou bem dividido sobre a adoção de políticas públicas e o apelo global, né, Ari? Isabela, eu acho que do ponto de vista assim, de uma visão sistêmica, as perguntas foram bem direcionadas. Do ponto de vista, eu diria, de um sentido mais profundo do que sejam transformações, talvez nós devêssemos ter enfatizado uma pergunta que fosse mais no âmbito da transformação do indivíduo e da relação do indivíduo. E como cada um de nós, como pessoas, em quaisquer que sejam os níveis aonde nós atuamos, podemos assumir responsabilidades. Aliás, Isabela, você trouxe esse tema durante a discussão, não é? Da responsabilidade da pessoa nessa questão climática. Eu achei muito apropriada o debate e a palestra, que trouxe, indubitavelmente, a evidência da questão climática em relação à saúde, mas acho que é preciso ligar isso não apenas com políticas e visões mais sistêmicas, mas, acima de tudo, com o indivíduo e como cada um de nós podemos assumir as nossas responsabilidades e contribuir, em qualquer que seja o nível de atuação que a gente tem. Eu concordo, Ari. Nós falamos sobre isso no primeiro painel com a Sueta Narian e a Lília Mendes, da DASA, sobre o exercício de cidadania, a autorresponsabilidade. Vanessa, como é que nós falamos a mesma língua? Eu acho que a gente começa também. Eu tive uma discussão recente uma outra oportunidade sobre ESG também, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é o nosso desconhecimento, e eu me incluo nesse desconhecimento, embora eu trabalhe diariamente com dados, e muitos dados em saúde, eu tinha pouco conhecimento de várias estatísticas que foram apresentadas, né? Por exemplo, em relação a dentro do mundo da saúde, quais são as principais fontes de poluentes no meio ambiente. E mesmo pensando fora do mundo assistência à saúde, que é o que muitas vezes a gente trata dentro do CONAP, mas pensando no nosso comportamento como indivíduos, como trouxe o Ari, né? Quais dos nossos comportamentos são os que geram o maior nível de poluição, ou o maior nível de emissão de carbono? Muitas vezes, e eu me incluo nesse desconhecimento, né? A gente não sabe. E aí, quando a gente não sabe, a gente até fica com dificuldade de saber que práticas a gente teria que mudar para que a gente prejudicasse menos o meio ambiente. E aí, quando a gente descobre quais são essas práticas, a gente realmente tem que estar disposto, como indivíduo, a mudar, porque mudar significa aqui sair de uma zona de conforto e de mudar hábitos que provavelmente são já corriqueiros na nossa vida, em prol de uma mudança ampla que leve a benefícios dentro de menos poluição, né? Então, eu concordo muito com o que a Ari diz, a gente acaba muitas vezes colocando a responsabilidade no outro, quando a gente também tem que mudar e contribuir para que esse impacto seja menor. A segunda pergunta é bem o setor da saúde como locomotiva desse assunto, Vanessa. A pergunta foi, na sua percepção, o setor da saúde está se adaptando bem ao conceito ESG? Aí nós temos 3 opções. A maioria respondeu que vê que a saúde tem investido e avançado no tema, mas ainda há um longo caminho para que as ações saiam do papel, a começar pela instituição onde eu trabalho, dado muito importante para todos os gestores que estão conosco.
21.1, não vejo evolução do setor no contexto de ESG, as ações das quais ouço falar ainda se limitam ao contexto da saúde e do bem-estar, deixando de lado outros princípios essenciais à sustentabilidade. E 14.4, na empresa onde eu trabalho, as ações de ESG já estão muito bem implementadas e avançadas. Eu ouço a mesma experiência ao conversar com colegas ou visitar outras instituições. Ari e Vanessa, ao mesmo tempo que nós tivemos ali um bom percentual dizendo que existem mais ações relacionadas às pessoas e não à natureza, eu tenho a impressão que é justamente o contrário. São mais ações voltadas à natureza e menos às pessoas. O que você tem visto na sua área de consultoria? Eu acho que nós ainda temos um grau de imaturidade em relação ao entendimento do que seja essa pauta e em relação ao seu impacto. E aí, talvez, Isabela, isso seja também fruto de momentos de transformação e de dificuldade, né, pelos quais nós passamos no setor de saúde. E eu acredito que um dos grandes desafios que todos os líderes têm é de entender que essa pauta, ao ser incorporada, ela não é concorrente com uma pauta de prioridades outras, frente às crises ou às dificuldades econômico-financeiras que possam estar existindo. Mas eu acho que, fundamentalmente, o nosso principal desafio é um desafio de entendimento do que seja a pauta ESG, da importância que ela tem e, a partir daí, a introjeção na essência da organização. Vanessa, no hospital, como que você tem lidado com esse assunto? O ESG está na pauta da economia? Sim, com certeza. A gente teve até um fórum esse ano cujo tema principal foi ESG, né? E o entendimento do que já tem sido feito, do que precisa ser feito. Eu concordo com o Ari que quando a gente escuta sobre esse tema de ESG, ainda existe muita dúvida e até discordância entre as instituições do que seriam essas pautas, né? E mais, de quais são as pautas prioritárias. Talvez a gente tenha essa percepção, né, de que a gente tem até mais ações em relação ao meio ambiente do que as questões sociais e de governança, por ter começado essa discussão um pouco antes de chamar tudo isso de ESG, acho eu, né? A gente já vinha falando do impacto de mudanças climáticas e de agressões ao meio ambiente e dessa preocupação com a sustentabilidade do planeta. Agora, quando a gente vai para os temas de ações de responsabilidade social, de ações do S e do G, né, de social e governança, eu acho ainda que existe até mais dúvida do que se encaixa dentro dessas ações, desses pilares. E quando a gente pensa em saúde, saúde já é uma área que trata do bem-estar do indivíduo, de cuidar das pessoas. Então, assim, isso já está no S, né? As pessoas falam, iria além, né? A gente pensar nos nossos colaboradores dentro das instituições de saúde, em como a gente trata as pessoas que cuidam dos outros, né? Como é que a gente trata pautas relacionadas à diversidade, pautas relacionadas às minorias? Como é que a gente tem ações para que essas desigualdades que foram criadas ao longo de tantos anos diminuam no dia a dia das instituições? E em relação a esse ponto, eu realmente acho que, olhando para o sistema de saúde como um todo, a gente ainda tem muito a avançar e começando, acho eu, pela definição das pautas prioritárias. Muito bom. A nossa última pergunta, o papel dos fundos, que foi da mesa, o papel dos fundos de investimento na saúde, crescimento sustentável do setor. Na sua opinião, o interesse dos fundos de investimento no setor da saúde é mais importante por quê? A maioria respondeu, com mais investimento na saúde, o setor poderá evoluir ainda mais no que diz respeito a novas tecnologias e inovação. Veja que 32,9% respondeu que com mais investimento as instituições de saúde podem ter ganho de escala e oferecer serviços de saúde mais acessíveis sem perder qualidade. E só para 21,7%, as instituições de saúde poderão focar em pesquisas, ensino e capacitação de profissionais. Ari, o que você tem para nos dizer? Que eu gostei muito dessa mesa.
por que eu gostei muito dessa mesa? Porque eu ouvi 2 fundos de investimento com discurso e com a defesa da visão de longo prazo. Porque eu vi 2 fundos de investimento que estão priorizando que o modelo assistencial seja aquilo que dê o resultado. E eu diria que esse dilema entre a agenda de curto prazo e a agenda de longo prazo, como foi muito bem debatido e muito bem conduzido pelo Charles, a quem eu parabenizo enormemente a sensibilidade que ele teve de conduzir o tema, e aqueles que expuseram também, isso mostra, Isabela, que, na verdade, o capital bem empregado, ele pode sim levar a uma transformação positiva do sistema, desde que a prioridade continue sendo viabilizar um modelo de assistência que coloque a qualidade e a segurança do cuidado como motor para o desenvolvimento desse sistema, sendo o ganho financeiro consequência disso. Então, acho que as respostas que nós obtivemos aí na nossa enquete, elas capturaram um pouco disso, sendo que talvez a síntese principal da importância da entrada do capital como viabilizador do desenvolvimento do sistema seja a convergência para uma visão de longo prazo comprometida com missão, propósito e valores das organizações focadas no bem das pessoas. Vanessa. Isabela, eu concordo com a Ari que foi muito interessante a mesa. Eu parabenizo os palestrantes também, o Charles, pela condução. E uma fala que me chamou muita atenção, assim, eu acho que vale a reflexão, foi no final que o Rodrigo falou, né? Como é que a gente concilia a sustentabilidade financeira desses investimentos que são feitos por fundos que esperam ter retorno financeiro sobre esses investimentos, com oferecer uma medicina de qualidade. E aí, eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente até vai ter algumas palestras ao longo do CONAP online, presencial ainda, sobre isso, que é como é que a gente mede essa qualidade assistencial, né? A gente precisa ter dado de segurança das instituições. Será que todos os resultados de segurança estão sendo reportados? Não que as instituições estejam escondendo, mas quando a gente fala de infecções, de erros assistenciais, eles precisam ser notificados. Será que a gente está estimulando realmente essas notificações? Será que a gente consegue medir hoje que os protocolos que demonstram que uma qualidade assistencial adequada está sendo oferecida para os pacientes são seguidos? Então, a minha grande pergunta, e eu sempre faço essa provocação, e a gente persegue isso muito dentro do Einstein também, como é que a gente mede essa entrega de valor? Porque, como em saúde os resultados são incertos, né? A gente está falando de indivíduos que podem ter comportamentos muito diferentes nos seus desfechos, mesmo tendo recebido o mesmo cuidado, é muito difícil saber onde é que a gente pode reduzir custo, por exemplo, para aumentar a eficiência do sistema, de verdade, verdadeiramente sem prejudicar o resultado clínico para os pacientes, né? E é interessante essa resposta que teve a maioria, na verdade ficou quase um pouco dividido ali, né, entre investimento em inovação e tecnologia e ganho de eficiência, que eu acho que são realmente os grandes objetivos que a gente tem quando traz o recurso financeiro dos fundos de investimento para a área da saúde. Então, de fato, a gente precisa investir muito nas novas tecnologias que exigem um capital inicial alto. Agora, meu outro ponto de atenção cada vez mais a gente vai ter que ser capaz de demonstrar que esse investimento em tecnologia traz retorno tanto clínico para os pacientes, quanto retorno financeiro para justificar aquele investimento inicial que foi feito, que é uma outra área que eu acho que a gente precisa avançar, que é realmente entender quais são os cuidados e quais são as tecnologias que trazem ganho para os pacientes e que justificam os investimentos que elas demandam. Excelente. Ô, Vanessa, me permita só fazer um complemento? Sim. Eu acho que a Vanessa traz uma dimensão muito importante, que é assim, capital para quê? Capital
aporte de capital para qual objetivo? Nós não podemos perder de vista que o que foi muito bem exposto na mesa, que são o upside, os benefícios do crescimento pelo ganho de capital, que eles têm que estar direcionados para um melhor desfecho clínico. E aí, nesse caso, se aportar mais capital, mas não abordar, por exemplo, a utilização adequada dos recursos, que significa a redução dos desperdícios, nós só colocamos mais dinheiro em alguma coisa que vai pelo ralo, né? Então, muito boa esse alerta que a Vanessa traz da necessidade de nós entendermos como que os recursos que são aportados estão sendo aplicados. E aí, Ari e Vanessa, eu vou encerrar essa nossa prosa mostrando aqui um jornal que eu carrego desde o dia 5 de outubro. Porque quando eu vi no jornal Valor Prática ESG, né, falando sobre saúde mental como mais do que risco reputacional, mas lucrativo do ponto de vista sustentável, a resposta, Vanessa, está muito nesta aceitação, nessa quebra também de paradigma, de estigma, porque é no acolhimento e no tratamento da saúde mental que nós teremos boas respostas, como o Ari também trouxe, de redução de desperdício. Senão você investe, eu vejo muitas empresas, como foi mencionado aqui, investindo em algumas áreas, mas sem o diálogo, fator fundamental para a segurança psicológica, os funcionários não usam. E aí é dinheiro jogado fora. Faz sentido? Então, só comentar rapidamente, eu acho que com a pandemia, o tema de saúde mental foi ainda mais trazido para uma prioridade dentro das empresas, né? Foi colocado em pauta, a gente teve o isolamento das pessoas, o risco de contaminação, todo mundo tinha muito medo. Quem trabalha no mundo da saúde conviveu e convive diariamente com perdas, com mortes, com sofrimento. Então, é uma pauta absolutamente crítica que ainda bem ganhou muita importância, né, durante a pandemia. Mas, de fato, Isabela, isso é algo que tem que entrar no dia a dia das instituições. Não pode ser um discurso da boca para fora, né? Não, a gente defende que os colaboradores precisem investir e garantir a sua saúde mental, a gente oferece um cuidado para que isso aconteça, mas, na prática, os colaboradores não são estimulados a utilizar os espaços para descompressão, a utilizar os serviços de psicoterapia. Então, eu acho que a gente realmente precisa casar essa teoria ou até o discurso que a gente muitas vezes gostaria que acontecesse, mas que precisa ser vivenciado pelos colaboradores no dia a dia e que a gente estimule os nossos colaboradores a trazerem, né, a levarem para os gestores essas pautas quando o que está sendo discutido ali na teoria não está acontecendo na prática, né? Eu acho que essa abertura para trazer esses temas e para identificar as oportunidades de melhoria dentro das instituições são fundamentais. Isabela, essa questão, saúde é, acima de tudo, a saúde é uma prestação de serviço, né, feita por pessoas. E para as pessoas prestarem um bom serviço, elas têm que estar bem. E um dos modelos, acho que mais sintetiza um bom sistema de saúde é aquele que fala dos 4 objetivos, né, de um sistema de saúde, né, que é fazer o cuidado certo, no lugar certo, da maneira certa, mas pelas pessoas sendo cuidadas também, aquelas que viabilizam isso, né? E dentro dessa questão do cuidado com as pessoas que cuidam, o cuidado da parte emocional, e até eu ampliaria, Isabela, para também o bem-estar espiritual. Ela é fundamental para que a completude do ser humano se traduza no cuidado daqueles que precisam desse cuidado. Então, esse aspecto que você traz, da necessidade de que as organizações cuidem bem das pessoas que cuidam e dentro desse cuidado tenham atenção com o equilíbrio do ser como um todo, é de fundamental importância. E se nós estivéssemos numa plenária com 3.000 convidados, que é o que deve acontecer agora na quinta e na sexta presencial, todos estaríamos de pé agora te aplaudindo,
por essa síntese que você fez agora, juntando, né, o conceito do bem-estar. Muito obrigada, então, pelas suas colocações. Vanessa também, obrigada por ter participado conosco do Conap Café. Prazer enorme. Foi uma honra estar aqui com vocês e muito obrigado por esses momentos aqui que a gente pôde compartilhar nossos pensamentos e sentimentos, né, Vanessa? Isso, compartilho também dos seus agradecimentos. É uma honra estar aqui. Obrigada, Isabela. Obrigada, Ari. E sucesso na continuidade do evento. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Ari. Agora, então, depois dessa discussão riquíssima e tão especial, eu te convido a conhecer mais um dos projetos do Conap Social, desenvolvidos por voluntários para instituições públicas de saúde. Sim, agora eu convido você a conhecer os projetos do Conap Social, uma parceria da ANAP e Voluntários da Saúde, que é uma organização do terceiro setor, que conta com profissionais de diversas áreas de atuação na saúde. O objetivo, sabe qual é? Aumentar a visibilidade dos projetos que a entidade vem desenvolvendo e, claro, contribuir para inspirar mais pessoas a se voluntariarem, ampliando essa rede do bem. Para quem ainda não conhece, a Voluntários da Saúde trabalha com o objetivo de compartilhar experiências e conhecimento em boas práticas de gestão, contribuindo para a qualificação dos hospitais que atendem o SUS. Essa foi uma das formas que essas pessoas encontraram de ajudar a reduzir desigualdades, tanto no acesso ao conhecimento quanto ao cuidado de qualidade. Durante esses dias de congresso online, nós estamos te apresentando os 3 projetos mais votados entre os 6 selecionados para participar do Conap Social. Hoje é dia de conhecermos o trabalho dos voluntários da Santa Casa de Três Pontas, em Minas Gerais, que auxiliam a instituição no diagnóstico e busca por excelência. Vamos ver. Olá, boa tarde a todos. Sou Fernando Torelli, presidente da Associação dos Voluntários da Saúde e CEO do HCOR. Estou muito contente de poder participar dessa iniciativa do Conap Social, especialmente porque o objetivo da criação da Associação dos Voluntários da Saúde foi conseguir reunir colegas de profissão, especialistas em gestão, que compartilham da vontade de termos um sistema mais igualitário, de qualidade para todos. Para nós, os voluntários da saúde, estar participando do Conap Social, além de ser motivo de muito orgulho, também tem como objetivo irradiar a causa do voluntariado para que mais pessoas se engajem neste processo e mais instituições possam também serem apoiadas. Quero apresentar para vocês a Sheila Moura, que é voluntária do projeto da Santa Casa de Três Pontas, em Minas Gerais. Foi um dos projetos mais votados no Conap Social, na eleição que foi realizada durante todo o período que antecede ao Conap. Também gostaria de apresentar a Gisele Oliveira Azevedo, que é a diretora administrativa da Santa Casa de Três Pontas, a quem eu agradeço muito, Gisele, por você ter proporcionado o convívio da nossa equipe de voluntários na sua instituição. Para nós é motivo de muito orgulho poder participar um pouquinho da história da instituição de vocês, do trabalho bacana que vocês realizam e, de alguma forma, poder dizer que a gente passou por aí e espero ter deixado uma contribuição para a instituição. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês falem do impacto que esse projeto teve. Eu começo perguntando, Gisele, a nossa participação, a atuação conjunta dos voluntários, junto com a sua equipe, junto com você, você poderia falar um pouquinho que impacto isso trouxe para o hospital e de que forma nós estamos colaborando para melhorar a segurança do paciente e a melhoria dos processos assistenciais na Santa Casa. Boa tarde a todos. Dr. Fernando Torelli, boa tarde. A Associação dos Voluntários da Saúde chegou para a nossa Santa Casa como luz. Não é fácil, né, um hospital que atende o SUS ter mudanças de processo, melhorias com a forma de rentabilidade que ele tem hoje, a forma de pagamento que o SUS tem hoje, né, no sistema. Então, para que a gente melhore os nossos processos, a gente precisa, na realidade, ter uma consultoria, ou profissionais de elevada qualificação para que possa nos ajudar nessa busca. E a Associação dos Voluntários da Saúde, ela chegou para nós como essa oportunidade de melhorar os nossos processos,
melhorar e realmente confiar que a gente pode, na realidade, acreditar que é o nosso sonho, o sonho da nossa Santa Casa, o nosso projeto junto à Associação de Voluntários é a certificação. E a associação abraçou essa nossa causa, essa nossa vontade. Hoje a gente está já dando os primeiros passos, e a sensação que eu tenho quando eu olho o que a gente já caminhou até agora é que antes era difícil a gente encontrar, na realidade, o nosso objetivo, saber a verdade, né? Qual era o nosso real objetivo. Porque você, quando trabalha em um hospital filantrópico, como nossos recursos são finitos e a qualidade dos profissionais que a gente consegue contratar para dar assessoria às nossas mudanças, normalmente são profissionais que têm o costume da região, e trazer essa experiência de fora, né, de grandes centros que tem uma referência muito maior, uma capacitação diferenciada, a importância da VS aqui no nosso hospital. Essa capacitação que nos traz a esperança de pensar com foco na mudança de cultura e, principalmente, na segurança do nosso paciente, que é o nosso principal objetivo hoje. Por isso, a acreditação para nós é tão importante. E, Gisele, é preocupante, né? No Brasil, só 6% dos hospitais são acreditados, né? Então, o desafio de vocês, com a fonte de custeio que vocês têm, com toda a necessidade de prestar um atendimento qualificado, entrar nessa jornada da acreditação, realmente vocês estão de super parabéns, né? Toda a equipe da Santa Casa. E, de novo, a gente sente muito orgulho de poder conviver com vocês, porque mesmo com todas as dificuldades, vocês têm uma vontade muito grande de que tudo dê certo, né? E certamente os pacientes que vão ser os grandes beneficiados de tudo isso. Sheila, você como voluntária, né? Você dedicou seu tempo, seu conhecimento para o projeto. Fala um pouquinho para nós os seus principais aprendizados, as suas mensagens em relação a esse tipo de trabalho que é tão diferente na vida da gente. Nós não estávamos acostumados a fazer esse tipo de trabalho, e a pandemia nos ensinou que a gente pode apoiar, mesmo estando longe, né? E pode apoiar instituições tão bacanas quanto a Santa Casa. Olha, verdade. Boa tarde a todos. Você tem toda a razão, a gente nem sabia o tanto que a gente podia ajudar as pessoas, as instituições, como esse grande projeto, né? Esse novo olhar para a saúde que você deu para a oportunidade, né? Para nós e para instituições como filantrópicas e de serviço de saúde público, como o da Gisele, que faz com que a gente veja esperança em uma saúde melhor para todos, né? Nesse nosso Brasil grande, enorme, com diferenças culturais, mas que todo mundo seja acolhido, humanizado e que tenha um atendimento humanizado, com segurança, focado na segurança do paciente, né? Ter uma gestão mais eficiente por causa dos recursos tão escassos. Então, assim, para mim, de verdade, está sendo gratificante, assim, ao extremo, compartilhar e trocar conhecimentos e experiências, né, com instituições como a da Gisele, a Santa Casa de Três Pontas, porque você vê cenários mais adversos, onde realmente os investimentos, né, são menores para poder reinvestir, mas ao mesmo tempo dá a gente a possibilidade de ter criatividade, mas sem sair, né, das boas práticas e assim a gente conseguir implantar um sistema de gestão da qualidade, uma gestão estratégica para ter uma instituição mais segura, mais eficiente, né, e desenvolver os profissionais, porque a gente está aqui não só para doar nosso tempo, e nem dar o peixe, né, mas ensinar eles a pescar, a buscar o conhecimento, né, então acho que essa também é a nossa bandeira, né, de desenvolver e mostrar para eles que é um pouquinho do que eles podem desenvolver a mais, né, eu acho que isso faz toda a diferença.
Então, assim, realmente eu estou muito entusiasmada, muito feliz com o projeto e como ele vem caminhando. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e ver que a gente pode contribuir com essa sociedade e trazer um futuro, assim, uma saúde mais segura, né, para os nossos pacientes assistidos em qualquer lugar. E a associação trouxe isso, trouxe humanização, acolhimento, conhecimento. Então, é realmente um grande ganho para toda a sociedade. Acho que é importante te dizer para todo mundo que está nos assistindo, né, que a Associação dos Voluntários da Saúde são vários profissionais de vários lugares do Brasil que colocam na sua agenda não o tempo que sobra, né? Colocam na sua agenda um tempo destinado a prestar consultoria gratuita a hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde, né? E é importante também dizer para todo mundo que nós nos sentimos mais gratificados e mais recompensados em poder participar desse projeto do que os próprios hospitais que nós apoiamos. Porque a gente vive num país que é tão desigual, o acesso à saúde é tão desigual. Eu sempre brinco, Gisele, quando o pessoal fala da competência, né? Eu disse, eu quero ver se um gestor de um dos nossos grandes hospitais aqui de São Paulo, se tivesse que trabalhar com seus recursos, teria a sua competência, né? Então, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em competência, porque tem que equalizar os recursos disponíveis para poder fazer o trabalho que tá sendo feito, né? Eu queria perguntar primeiro para a Gisele e depois para a Sheila, e assim, ó, vocês agora vão passar uma mensagem para um monte de gente, tá? que tá nos assistindo, né? Qual é o desafio de realizar esse trabalho, Sistema Único de Saúde, junto com voluntários e com todas as dificuldades que é o dia a dia de trabalho do voluntário, do desafio da instituição? Então, se vocês tivessem que passar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, o que vocês diriam como os principais desafios deste trabalho conjunto que está sendo realizado pela Santa Casa de Três Pontas com a Associação dos Voluntários da Saúde? No meu ponto de vista, para mim, o mais difícil, na realidade, é conseguir passar para os voluntários, né, porque o nosso trabalho é todo feito virtual, a nossa real situação, né, o diagnóstico real da Santa Casa. Então, por vezes, a gente discute casos e tenta explicar, na realidade, com exemplos, como é, na realidade, a nossa vivência hoje, como são os nossos processos. Algumas vezes a gente grava alguns vídeos para que as pessoas consigam realmente identificar o espaço que nós temos, as dificuldades que nós temos dentro da nossa realidade. Então, assim, estamos aprendendo diariamente a como usar a ferramenta virtual a nosso favor, que antes a gente achava que essa consultoria seria impossível antes da pandemia, e a pandemia trouxe para nós que, na realidade, é totalmente possível. A gente tem que arranjar formas, e com os voluntários, o que a gente faz hoje é esse caminho. A gente está conseguindo, na realidade, alinhar o tempo dos voluntários com o tempo dos profissionais da Santa Casa, dentro das nossas possibilidades de organização, de disponibilidade de recursos, para a gente conseguir alcançar as nossas pequenas metas a cumprir em busca da nossa acreditação. Bom, acho que é um desafio para todos, né? Essa questão remota, né? De não ter o presencial que a gente está acostumado, mas está sendo realmente de grande valia de aprendizado, que é possível fazer uma consultoria online, assim, e realmente com sustentabilidade, né? Porque a gente percebe que a gente tem grandes desafios aí de sensibilizar as pessoas, né? Do outro lado, do lado da Santa Casa, da importância do projeto, primeiramente. A questão de continuar deixando os voluntários que foram hoje só no projeto de acreditação, a gente tem em torno de 30 voluntários focados só no projeto de acreditação, né? Então, assim, engajados, vendo que realmente eles estão fazendo a diferença. Então, assim, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho sério, né? Então, assim, a gente não pode esmorecer, a gente tem que buscar alternativas. Então, acho que o desafio é esse. A gente está normalmente num privado, né? Assim,
A gente tem, às vezes, recursos que empresas públicas, né, hospitais públicos e filantrópicos não têm. Então, a gente tem que usar bastante criatividade, usar ferramentas, assim, que às vezes a gente fala, vamos pensar o que a gente pode fazer, vamos fazer uma bolinha, vamos fazer... usar de maneiras diferentes, sabe? A criatividade para conquistar o que precisa ser feito e trazer os objetivos, né? Para o que a gente está desenvolvendo aí. Então, engajar as pessoas e fazer com que os voluntários continuem querendo, né? Porque é um trabalho longo a acreditação. Então, continuar deixando eles engajados, entusiasmados, é o que a Gisele faz. Eles trazendo para a gente que está trazendo retorno, que eles estão fazendo. Então, isso a gente está tendo dentro essa sinergia entre a Santa Casa de Três Pontas e a Associação dos Voluntários da Saúde. Então, a gente está muito feliz que está andando, está caminhando assim, e já é um outro hospital perto do que a gente encontrou em março desse ano. Eu queria deixar uma mensagem para os empresários, para os bancos, para as empresas. Nós temos que lembrar que durante o enfrentamento da Covid, foram os hospitais das cidades que fizeram o enfrentamento, que a Covid é uma doença tempo sensível. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, que você não tem o tempo necessário para procurar um hospital num centro maior. Então, hospitais como a Santa Casa de Três Pontas tem em todos os municípios do Brasil, e os empresários, as empresas, os bancos deveriam abraçar esses hospitais, porque o desafio da Gisele não é fazer o diagnóstico, treinar as pessoas, tem uma série de investimentos que são necessários que sejam realizados para que um hospital busque um padrão de acreditação. E esses investimentos, com o modelo de financiamento do SUS no Brasil, eu não vou dizer que ele é impossível, né? Mas ele é muito difícil. Então, é importante que as cidades abracem as suas santas casas, que as cidades abracem os seus hospitais de caridade, seus hospitais religiosos, seus hospitais de imigrantes, e que a gente tenha aprendido na Covid que essas instituições são estratégicas para a sobrevivência de todos e que a gente tem que tratar elas de um jeito melhor do que a gente vinha tratando até então, né? E que a gente possa mudar esse percentual, né? Eu repito, 6% dos hospitais do Brasil tem algum nível de acreditação. Então, a Santa Casa de Três Pontas já é um hospital diferenciado, porque ela está no caminho de... Muitos hospitais sequer tomam a decisão de fazer, porque a jornada não é fácil, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para que a gente consiga ter uma saúde com uma qualidade um pouco mais igual, e que os processos assistenciais, processos médicos, qualidade e segurança, sejam todos eles possíveis de serem acreditados e validados como processos seguros, né? Então, eu queria deixar aí um super agradecimento à ANAP pelo desenvolvimento do CONAP Social, a todos os voluntários que participaram desse projeto, todo o grupo de voluntários, todos os profissionais da Santa Casa de Três Pontas, toda a direção, todo o corpo de funcionários, por ter nos aceito como participantes da história da Santa Casa, né? E que a gente possa, daqui a um tempo, estar comemorando a acreditação da Santa Casa de Três Pontas e que isso vai nos deixar certamente com muito orgulho de poder ter participado dessa trajetória. Então, abraço a todos, muito obrigado, e vamos em frente para que a gente consiga ter uma saúde mais igual, com mais qualidade para todos os brasileiros. Abraço. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer saúde para todos. Obrigada. Cuidar de pessoas é o fundamento dos voluntários. Obrigada, Torelli, pela oportunidade, viu? Parabéns. Nós também agradecemos muito e somos honrados por participar desse projeto junto com vocês. O engajamento dos voluntários em transformar a nossa Santa Casa, fantástico. Nós só temos que agradecer muito.
E é com esse lindo projeto que nós fechamos o nosso segundo dia de evento online. Passa rápido, né? Mas amanhã tem mais. Se você perdeu algum conteúdo de hoje na nossa plataforma, todos ficaram disponíveis por um mês. E amanhã nós nos encontraremos às 9 horas em mais um Bom Dia, Conap. Tem muito conteúdo interessante para a gente discutir, para a gente se aprofundar de maneira bem construtiva sobre os rumos da saúde no Brasil. Para mais detalhes sobre a nossa programação, para você se organizar, acesse o site conap.org.br. Até amanhã!